Cenas de sexo, tudo o que você precisa saber para escrever uma cena caliente. Continue vendo esse vídeo se você quer descobrir o que torna uma cena de sexo impactante na história, ou saber quando e por que incluir cenas mais quentes na sua narrativa, ou aprender a usar a sutileza para tornar a cena ainda mais envolvente, ou busca dicas para criar uma química inegável entre os seus personagens. Ou seja, se você quer levar suas cenas de sexo a um novo nível nas histórias que você escreve, você não vai querer perder esse vídeo. Eu sou o Vilto Reis, escritor, professor de escrita criativa e roteirista de quadrinhos, e antes de eu entrar no conteúdo desse vídeo que está espetacular, eu queria te falar de uma oportunidade de aprender escrita criativa. O que é escrita criativa? É, na verdade, a arte de você escrever melhor as suas histórias. E eu estou te falando de uma oportunidade totalmente gratuita. Se você ficou interessado, interessada, é muito fácil. Basta curtir esse vídeo e depois se inscrever no meu canal. Você vai receber conteúdo semanal que vai te ajudar a escrever aquelas histórias que você sempre quis. Combinado? Totalmente gratuito. Posso contar então com a sua curtida, sua inscrição? Já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá, bora para o nosso conteúdo de hoje. O que faz uma cena de sexo boa ou ruim? Então você quer escrever uma cena de sexo que realmente se destaque, certo? Não basta só jogar os personagens na cama e pronto. Tem muito mais do que se pensar numa boa cena erótica. E eu vou começar falando sobre o ritmo. É como uma dança. Se você vai muito rápido, perde atenção. Se você vai muito devagar, fica entediante. O ritmo deve acompanhar a evolução emocional dos personagens, como se eles estivessem tocando uma música juntos e cada um soubesse exatamente quando entrar com a sua parte. Eu acho que isso ficou com duplo sentido, mas não foi intencional. Agora vamos falar de autenticidade. Já leu aquelas cenas onde os personagens fazem coisas que você pensa assim, ninguém faria isso na vida real? Pois é, a gente não quer isso. A autenticidade vem do conhecimento profundo dos seus personagens. Eles são confortáveis, eles estão naquela situação confortáveis um com o outro, é algo casual ou cheio de emoção. São esses detalhes que tornam uma cena autêntica. Como exemplo, pense em Outlander, da Diana Gabaldon. Não sei se é assim que fala o sobrenome dela, mas todos os livros que eu citar aqui no vídeo vão estar aqui embaixo, né, na descrição. E se você quiser adquirir esses vídeos, ou melhor, adquirir esses livros, eu vou ganhar uma pequena comissão em cima disso, ok? Se vocês adquirirem por esse link. Ou se vocês quiserem comprar qualquer outro livro, entra pelo meu link, eu ganho uma pequena comissão com isso e me ajuda a continuar aqui com o canal. Mas, voltando a Outlander, as cenas íntimas entre a Claire e o Jaime são tão autênticas porque nós conhecemos esses personagens tão profundamente que as suas ações fazem sentido completo para nós. Então, relevância para a trama é algo crucial. Se você está colocando uma cena de sexo no seu livro, ela deve servir a um propósito maior. Pode ser um ponto de virada na relação dos personagens, pode revelar algo novo sobre eles, ou até avançar a trama de alguma forma. Lembra de Game of Thrones, se você assistiu a primeira temporada, quando a Daenerys e o Khal Drogo têm a sua primeira cena juntos? Isso não é só um fator uau, meio chocante no contexto da série. É um momento chave para o desenvolvimento do personagem da Daenerys. E claro, a gente pode discutir, será que precisava ser daquela forma? Né? Ou, na verdade, quando ela vira o jogo, que para mim eu acho que é o momento mais interessante nesse quesito de uma cena erótica dessa primeira temporada de Game of Thrones. E por último, mas definitivamente não menos importante, nós temos o desenvolvimento de personagem. A forma como um personagem age durante uma cena de sexo pode nos mostrar muito sobre ele. Será que ele é confiante? Será que ele é tímido? Será que ele é dominante? Então, da próxima vez que você sentar para escrever uma cena dessas, lembre-se, ritmo, autenticidade, relevância para a trama e desenvolvimento do personagem são essenciais. Nada de atalhos. Você quer que o leitor pense, uau, isso foi incrível. E não, isso foi forçado. E é assim que você faz uma cena de sexo se destacar, né? Se destacar entre tantas outras, entre tantos livros eróticos que estão saindo aí, né? Tem até alguém que diz que existe a máfia do hot, né? Na Amazon, né? Mas enfim, mesmo que você não queira fazer um romance erótico, um livro erótico, mas talvez tenha uma cena erótica na sua história. E por isso que esse vídeo vai te ajudar. Antes da gente mergulhar no próximo tópico,
Não se esqueça de entrar no meu canal do Telegram, especialmente dedicado a escritores como você. O link está aqui na descrição. Lá eu lanço desafios de escrita, compartilho dicas e você ainda pode interagir com outros escritores. Então vai lá e clica no link que está aqui na descrição e entra nesse grupo que é muito bacana para quem quer escrever histórias. Mas vamos lá, qual a importância do contexto para a boa cena de sexo? Ok, você já sabe que o ritmo, a autenticidade, o desenvolvimento dos personagens são importantes. Mas agora vamos falar sobre um fator que muita gente esquece, o contexto. Isso mesmo, onde e por que essa cena está acontecendo na sua história. Porque acredite, o contexto pode fazer ou quebrar uma cena de sexo. Pode fazer ela funcionar ou não funcionar. A primeira coisa que você deve se perguntar é: essa cena serve à narrativa? Ela ajuda a desenvolver os personagens? Ela move a trama adiante de alguma forma? Ou você está pensando em incluir essa cena só porque acha que ela vai fazer as pessoas falarem do seu livro? Ou esse último caso, talvez seja melhor você repensar. Vou te dar um exemplo para ilustrar o que eu quero dizer. Imagina uma história de um romance onde o casal principal tem muitas idas e vindas, cheia de tensão sexual. Se você coloca a cena de sexo logo no começo, você vai jogar toda aquela tensão fora. Mas se você situar essa cena num momento onde eles finalmente resolvem as suas diferenças, assumem os seus sentimentos, aí sim a cena faz sentido. E mais ainda, ela serve à narrativa porque marca uma transição para os personagens. Agora vamos olhar para o outro lado da moeda. Digamos que você está escrevendo um thriller. E aí inserir uma cena de sexo aleatória no meio da perseguição pode não só ser desnecessário, como também pode tirar o ritmo da história, além de ser meio bizarro, né? A não ser, claro, que essa cena revele algo crucial, como um dos personagens sendo traidor, por exemplo. Aí a coisa muda de figura e até pode ser compatível com a sua história. Isso nos leva a outro ponto, o elemento surpresa. Se você vai usar uma cena de sexo para surpreender seus leitores, certifique-se de que seja uma surpresa bem-vinda e não uma coisa forçada. Um bom exemplo é em O Poderoso Chefão, onde a cena entre o Michael Corleone e a Apolônia não só é surpreendente, como também altamente, eu ia falar outras coisas, mas caliente, relevante para o enredo e para o desenvolvimento do personagem. Então, resumindo, sempre se pergunte: essa cena é realmente necessária? Ela faz sentido no contexto mais amplo da minha história? Ela ajuda a desenvolver meus personagens ou avançar na trama de uma maneira significativa? Se você puder responder sim a essas perguntas, então vá em frente e escreva a melhor cena de sexo que puder. Mas se você está hesitante, talvez seja melhor você reconsiderar. Afinal, você quer que as pessoas lembrem do seu livro pelos motivos certos. No meu livro Um Gato Chamado Borges, esse que está aqui atrás, por aqui em algum lugar, aqui, eu tinha uma cena, assim, uma cena mais... Não era exatamente uma cena de sexo, mas uma cena mais quente, assim, na história. E na revisão eu acabei cortando essa cena porque ela não cabia dentro da história, ela não fazia sentido, ela não era necessária. E eu cortei porque realmente não iria agregar nada para a história. Mas é isso. Está curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu mencionei lá no início do vídeo. Aproveita que você está aqui, dá um like, se inscreve no canal e toda semana tem conteúdo novo e muito bom, conteúdo de qualidade para você aprimorar suas habilidades na escrita. Vamos lá. Outra coisa muito importante é a arte da sugestão. Você já parou para pensar que às vezes o que você não diz pode ser mais poderoso do que o que você realmente coloca no papel? Pois é, a gente está entrando agora na arte da sugestão, os aspectos mais delicados e ao mesmo tempo mais poderosos de escrever uma cena de sexo. Menos aqui realmente pode ser mais. Eu vou te contar o porquê. Vamos começar com um exemplo clássico da literatura: Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. A gente não tem Orgulho e Preconceito, né? Um romance escrito há acho que quase 2 séculos atrás. A gente não tem cenas de sexo explícito. No entanto, a tensão sexual entre a Elizabeth Bennet e o Mr. Darcy é palpável. Quando eles finalmente se resolvem, nem é preciso um beijo para sentir o calor, a tensão, né?
certo erotismo daquele momento. A sugestão e o que é deixado de fora alimentam a nossa imaginação, fazendo a cena ser ainda mais potente. Outro exemplo. Vocês já leram O Grande Gatsby? A cena em que a Daisy e o Gatsby se reencontram no quarto, com aquelas cortinas e tal, nada é explicitamente dito sobre o que acontece entre eles. Mas, gente, a tensão, o desejo e o desejo reprimido, né, que finalmente é liberado, e o amor não dito preenchem as páginas de forma que a gente fica envolvido por esse sentimento. E nós, como leitores, preenchemos esses espaços com as nossas próprias imaginações e emoções. E isso, pessoal, é a arte da sugestão. Agora você pode estar se perguntando como é que eu faço isso na prática? Bem, é uma mistura de escolher as palavras certas e criar o ambiente perfeito. Palavras como tocar, sentir, suspirar podem até, nesse contexto, ser mais eficazes, conseguem definir melhor o momento do que uma descrição gráfica e detalhada. É como quando você está cozinhando e usa uma pitada de sal para realçar o sabor do prato, em vez de virar o saleiro inteiro. Outra coisa a considerar é o diálogo. Às vezes um simples "eu quero você" pode ser mais quente e mais envolvente do que qualquer descrição física. Afinal, a maior parte do desejo e da atração acontece aqui dentro, ó, na nossa cabeça. E as palavras têm o poder de catalisar a nossa imaginação. E não se esqueça da configuração. Às vezes o ambiente pode servir como um terceiro personagem na cena. Uma lareira crepitante, o som suave da chuva lá fora, ou até mesmo a brisa de um ventilador podem adicionar uma camada extra de sugestão e antecipação. Então, na próxima vez que você se sentar para escrever uma cena de sexo, considere se menos pode ser mais. Tente usar essa arte da sugestão para envolver os seus leitores de uma maneira mais íntima e pessoal. Você pode achar que deixar um pouco para a imaginação pode tornar a experiência mais rica, tanto para você quanto para seus leitores. Você tem que acreditar nisso. E quem sabe, talvez você descubra que a sugestão é de fato a forma mais alta de elogio para a imaginação do seu leitor, porque você confia no seu leitor. E se você gostou dessa ideia de usar a sugestão para enriquecer as suas cenas, eu tenho um vídeo todo onde eu falo sobre implicatura, que é basicamente a ciência por trás dessa arte da sugestão. Vale muito a pena dar uma olhada se você quer se aprofundar mais nesse tópico. Eu vou deixar o link aqui no card, aqui em cima desse vídeo. Então é só clicar para se aprofundar ainda mais nessa arte tão sutil, mas poderosa. E vou colocar no final também desse vídeo. Confie em mim, esse é um daqueles detalhes que podem realmente levar a sua escrita a um novo nível. Mas vamos aí para o próximo tópico, que é ainda mais importante do que tudo que a gente já falou. A gente precisa se questionar também sobre o papel do desejo e da tensão sexual. Vamos então para uma metáfora do cozimento lento de um bom prato de risoto. Precisa ser cuidadosamente preparado, mexido e temperado antes de chegar à mesa. Você não pega e joga todos os ingredientes na panela e espera um milagre, certo? A tensão sexual e o desejo entre os personagens funcionam de uma forma meio parecida. São um preparo para o prato principal. Agora imagine, como a gente já falou de clássico, agora vamos para um exemplo bem pop, né? Imagine a relação entre Han Solo e a princesa Leia em Star Wars. Tem uma tensão desde o começo. Aqueles olhares, as alfinetadas verbais, o famoso "eu te amo" e a resposta do Han Solo "eu sei". Essa tensão é palpável e faz com que a cena em que finalmente cedem ao desejo seja muito mais impactante. Então, aqui, para criar essa tensão, antecipação é tudo. Crie momentos de quase contato, situações em que a tensão é tão alta que uma simples troca de olhares já deixa o leitor na ponta da cadeira. E esses são os temperos do seu risoto, que vão tornar a cena final deliciosa e memorável. Mas é preciso cuidado. A tensão deve crescer, evoluir, para que não se torne repetitiva ou até mesmo monótona. Isso é como
Adicionar o caldo ao risoto aos poucos, observando a textura e o sabor se desenvolverem. As situações entre os seus personagens precisam escalar de forma equilibrada. Agora, como você vai saber quando é o momento certo para a cena acontecer de fato? Bom, tem uma questão que é você vai sentir. Você tem que olhar para a sua sensibilidade também. Quando você está cozinhando, você sabe quando que o prato está pronto pelo aroma, pela textura, pelo sabor, pelo ponto, né? E quando a tensão atingir o ponto em que segurá-la seria quase insuportável, aí é hora de entregar aos seus leitores essa delícia, esse prato que você preparou com tanto cuidado. E falando em preparo cuidadoso, nosso próximo tópico vai explorar como evitar os clichês nas cenas de sexo, ou melhor, como usar clichês de uma forma que seja original e impactante. Então, se você ficou curioso ou curiosa, continua aqui comigo. Vamos lá. Como quebrar os clichês nas cenas de sexo? Eles estão em todo lugar, principalmente em cenas de sexo, onde parece que todos os escritores consultaram o mesmo manual. Né? São olhares intensos, lábios que se encontram como se feitos um para o outro. E o clássico, né? Eles se olharam e souberam. A questão é, clichês se tornam clichês por uma razão. Eles funcionam, ou pelo menos funcionaram em algum momento. Mas vamos ser honestos, ler a mesma cena uma e outra vez em livros diferentes é como você comer a mesma sobremesa todos os dias. No começo, ainda que seja a sua sobremesa preferida, é incrível. Depois é só enjoativo. Então, como a gente pode dar aí uma vida nova aos clichês? Primeiro, vamos começar com a ambientação. O clichê comum é o cenário do quarto à meia luz. Que tal mudar isso? Em vez de colocar, né, em vez de um quarto à meia luz, tal colocar a cena, sei lá, em um observatório, sob um céu estrelado. O ambiente ainda é romântico, mas completamente inusitado para uma cena de sexo. A vastidão do universo pode espelhar a magnitude do que os personagens estão sentindo, acrescentando uma camada extra de simbolismo. Isso quebra o clichê do quarto à meia luz e torna a cena ainda mais memorável. Ou imagine um cenário comum de chuva. Chuva costuma ser o pano de fundo para cenas bem dramáticas. Agora imagine que em vez de um beijo caloroso sob a chuva que depois leva à cena de sexo, os personagens estão presos num engarrafamento. E aí a tensão sexual simplesmente transborda. E dá para brincar muito com essas variações possíveis. E quanto ao eles se olharam e souberam? Que tal se eles não souberem? O que se o olhar for complicado, né, de repente cheio de uma bagagem emocional, isso pode representar para a sua história. Em vez de resolver tudo com o olhar, você pode criar uma mini trama onde a resolução é a cena de sexo. E isso dá mais profundidade e evita o clichê da conexão instantânea. Outra coisa é o diálogo. Os famosos eu te amo ou você é tudo para mim, sussurrados ao pé do ouvido. Que tal substituir essas frases por algo que só faça sentido para aqueles dois personagens em particular? Pode ser um código, uma piada interna ou até um silêncio significativo. Isso torna a cena mais real e pessoal. E eu imagino que seja o que você busca no seu livro, né? Você não quer que o seu livro seja igual a qualquer outro livro. Também temos a questão dos papéis de gênero, que muitas vezes são bem tradicionais em cenas de sexo. Por que não misturar um pouco? Talvez a mulher tome a iniciativa, ou talvez nenhum dos dois queira tomar a iniciativa. Isso se torne um elemento de tensão entre eles. Talvez eles não sejam, né, um casal homossexual, ou sejam um casal heterossexual, ou você pode criar variações, talvez não sejam só duas pessoas. Fuja desses clichês, ou você pode usar um clichê, mas tente dar esse tom, esse elemento diferencial. A música também pode ser um elemento clichê. Todo mundo conhece a famosa cena do rádio tocando uma canção romântica bem na hora H. Que tal a gente substituir isso por um podcast de notícias ao fundo, criando um contraponto irônico, ou até mesmo o barulho de uma festa no apartamento ao lado que os personagens precisam superar para se concentrar um no outro. Resumindo,
Clichês não são um inimigo, o problema é quando são usados de forma preguiçosa. Um clichê bem utilizado pode ser como uma nota alta bem colocada em uma música, emocionante, arrebatadora. Mas se todas as notas forem altas, a música pode acabar perdendo o impacto. O truque é saber quando usar cada elemento para criar uma cena de sexo que seja autêntica, significativa e, acima de tudo, excitante. Mas o efeito no leitor, né? Como fazer para que a sua cena não só surpreenda, mas também mexa com as emoções de quem está lendo? No próximo tópico, nós vamos explorar exatamente isso. Eu vou compartilhar algumas estratégias para que a sua cena provoque reações emocionais e até físicas dos seus leitores. Então não sai daí se você quer saber mais como provocar um efeito no leitor. Vamos falar, dentro dessa questão do efeito no leitor, sobre algo que é super importante, mas muitas vezes negligenciado. É esse efeito. A gente pode escrever a cena mais gráfica e detalhada de todas, mas se ela não ressoar com o leitor, não adianta nada. A questão é, uma cena de sexo bem escrita tem o poder de evocar reações, tanto emocionais quanto físicas, o que torna a experiência de leitura infinitamente mais envolvente e mais memorável. A primeira coisa que você tem que entender é a importância do timing. No livro O Amante de Lady Chatterley, do D.H. Lawrence, vou falar em português para facilitar. Atenção, lembrando, gente, todos os livros que eu citar aqui para vocês não dependerem da minha pronúncia horrorosa, todos os livros que eu citar estão aqui na descrição desse vídeo. Então, nesse livro, a tensão sexual entre os personagens é construída de uma forma tão meticulosa que quando a cena finalmente acontece, o leitor já está totalmente investido emocionalmente e o impacto é potente e faz a cena ser algo além de apenas erótica, ela também emocionalmente carregada. Outro ponto-chave é a autenticidade. Eu já falei um pouquinho por cima, mas deixa eu abordar de outra forma. Os leitores são como detectores de mentira ambulantes. Eles sabem quando você está forçando a barra. Então, para realmente mexer com as emoções dos seus leitores, a cena precisa ser genuína. Olha só o exemplo do livro História do Olho, do Georges Bataille. Esse livro é incrível, gente. E na capa, uma das capas da edição brasileira, você lê a história do olho e tem uma pessoa nua, agachada de costas, e você entende de que olho se está falando nesse livro. E a crueza e a intensidade do texto criam um nível de autenticidade que não pode ser ignorado, fazendo com que você se sinta completamente imerso e afetado pela leitura. Agora você pode estar se perguntando, como eu faço para atingir esse nível de impacto? Uma técnica que eu acho incrível é usar o ritmo da escrita para imitar o ritmo da cena. Isso significa que se a cena é intensa e apaixonada, a sua escrita deve ser com frases e parágrafos mais curta e mais impactante. Se a cena é mais lenta e romântica, você alonga suas sentenças e usa mais descrições e deixa o leitor saborear cada momento. Mas a cereja do bolo é definitivamente o depois. Sim, eu estou falando do que acontece imediatamente depois da cena. Isso pode ser um momento poderoso para solidificar as emoções que você quer evocar no leitor. Pense em Romeu e Julieta, do Shakespeare. A intimidade entre eles não é só física. O que acontece depois, as consequências, é o que realmente deixam uma marca no leitor. Portanto, se você quer que a sua cena de sexo tenha um impacto real, pense além dos atos físicos. Pense em como ela se encaixa na narrativa mais ampla, como ela afeta os personagens e, o mais importante, como ela afeta o leitor. Você quer que essa cena seja algo que o leitor vai lembrar, algo que vai fazer ele sentir. E acredite, se você conseguir sentir nesse ponto, a sua cena vai ser algo que o leitor não vai esquecer tão cedo. A seguir eu vou falar aí sobre uma das minhas técnicas favoritas, uma que você definitivamente vai querer ter no seu repertório se você planeja fisgar o leitor de vez. Então fica ligado porque o próximo tópico é sobre o efeito borboleta nas cenas de sexo. Para você que chegou até aqui, eu preparei um bônus que você pode aplicar na sua escrita para seduzir ainda mais o seu leitor.
Você já ouviu falar do efeito borboleta? É aquela teoria do caos, onde se uma borboleta bate asas aí em um lado do mundo, isso pode causar um furacão no outro. É aquela coisa de ação e reação. Agora, eu sei que pode parecer estranho trazer isso para o contexto da literatura erótica, mas fica aqui comigo que você já vai entender, porque o princípio é o mesmo. Pequenos detalhes podem ter um impacto enorme na forma como o leitor percebe e sente a cena. Eu estou falando de detalhes sutis, mas poderosos, que podem transformar uma cena de meia boca para uma cena uau. Por exemplo, pense em uma cena onde o personagem A toca o rosto do personagem B. Se o personagem A tem as mãos frias, isso é mencionado, isso evoca uma sensação física que é palpável no leitor. Agora, se as mãos do personagem A estão frias porque ele está nervoso, isso adiciona uma camada extra de tensão à cena. Agora vamos falar sobre a descrição sensorial. Todo mundo foca no tato e no visual quando vai escrever uma cena de sexo. Mas e os outros sentidos? O cheiro do perfume, o som de uma respiração ofegante, o gosto, o sabor de um beijo. Esses são os pequenos detalhes que aprimoram a experiência do leitor. O leitor ele não apenas lê, ele vivencia uma cena como essa. E não se trata apenas de detalhes físicos ou sensoriais. Detalhes emocionais também têm grande impacto. Por exemplo, o personagem A poderia fazer algo que só o personagem B entenderia. Um aceno para uma conversa anterior, uma experiência compartilhada. E isso cria uma intimidade que torna a cena mais autêntica, mais ressoante, eu diria. Mas aqui vai uma dica de ouro: equilíbrio é a chave. A inclusão desses pequenos detalhes não deve atrapalhar o ritmo da cena ou torná-la excessivamente descritiva. Eles devem ser como pinceladas em uma pintura, realçando aqui e ali, mas não ofuscando o quadro geral. Também vale a pena mencionar que esses detalhes podem ser planejados ou surgir organicamente durante o processo de escrita. Às vezes você só percebe que um detalhe pequeno fará uma grande diferença quando você está no calor do momento de escrever a cena, é claro. Para concluir esse tópico, lembre-se que a mágica muitas vezes está nos detalhes. E eles podem ser o diferencial entre uma cena que o leitor pula e uma cena que ele relê várias e várias vezes, saboreando cada palavra. Portanto, da próxima vez que você estiver escrevendo uma cena picante, uma cena caliente, pense no efeito borboleta. Cada palavra, cada gesto, cada olhar tem o poder de criar um furacão de emoções no seu leitor. Então, essas foram as nossas dicas e técnicas para escrever cenas de sexo memoráveis e eu diria que impactantes na literatura. Mas vamos ser sinceros, isso é só o começo. Conseguir capturar a atenção, o desejo e ainda quebrar alguns clichês é fundamental. Mas e sobre conquistar aquele editor que você tanto quer impressionar, aquela editora, para publicar o seu livro? Sim, isso também pode ser o divisor de águas entre ter o seu manuscrito jogado na pilha do vou pensar e ter um contrato de publicação. Por isso você não vai querer perder o meu próximo vídeo, que vai ser aqui no canal, e será sobre como conquistar o editor em 3 passos simples. É um tema que todos querem dominar, mas que muitos não têm a menor ideia de como abordar corretamente. Então clique em se inscrever, ative as notificações para não perder essa e outras dicas valiosas que vem por aí. E aí a gente continua junto aí nessa aventura literária aqui no YouTube. É isso, gente. Até o próximo vídeo.